Fala galera, eu sou o Fabiano Bandeira e aqui no meu canal muito Botafogo de futebol e regatas. O Glorioso venceu ontem por 2-0 o Sampaio Corrêa no estádio Newton Santos e agora é o vice-líder da Série B do Campeonato Brasileiro. Os gols foram marcados por Rafael Navarro e Luiz Oyama. O Botafogo tá embalado, hein? E vamos para mais. O mais ou menos não serve. Isso estava escrito numa faixa que foi colocada pelos torcedores ontem no estádio Newton Santos, em clara alusão ao que diz o preparador físico atual do Fogão desde que chegou ao Glorioso. E vocês acreditam que a minha pergunta na coletiva para o técnico Anderson Moreira tem a ver com esta faixa? Trago neste vídeo, claro, a minha pergunta e a resposta do treinador. Falo também a respeito do jogo e a estreia de Rafael. Antes de mais nada, eu peço para que você se inscreva aqui no canal Fabiano Bandeira. É simples, rápido, fácil e grátis. Tem um botão embaixo do vídeo, inscrever-se. É só clicar e passar a fazer parte desta família maravilhosa que torce para o glorioso Botafogo de futebol e regatas e acompanha o canal Fabiano Bandeira diariamente. Já é inscrito? Traga novos inscritos aqui para o canal, compartilhe o canal Fabiano Bandeira com os amigos, com as amigas, com os familiares, nos grupos de WhatsApp, nas redes sociais. Temos a próxima meta, passar dos 25 mil. Estamos muito perto. Depois vamos muito além, porque o Glorioso é gigante. Deixe o like, isto é fundamental para o crescimento do canal. Assim o YouTube entende que você curte os conteúdos aqui do canal Fabiano Bandeira e distribui esses conteúdos para mais pessoas. E claro, ative o sininho para que você receba as notificações de todos os vídeos e todas as lives aqui do canal Fabiano Bandeira. Pois é, galera, o Botafogo entrou em campo ontem com Diego Loureiro no gol, Daniel Borges na lateral direita, Carly e Gilvan na zaga e o Carlinhos na lateral esquerda. Barreto, Oyama e Chay no meio campo por dentro, Marco Antônio na ponta direita, Diego Gonçalves na ponta esquerda e Rafael Navarro como centroavante. Ou seja, não tivemos novidades em relação àquilo que eu estava adiantando aqui no canal e que outras mídias que cobrem o Botafogo falavam também antes do jogo. E como eu disse, o Botafogo tem uma proposta de jogo, tem uma ideia, 4-2-3-1, variando com 4-4-2, tem aquela saída de 3, ontem com Daniel Borges aberto na lateral direita, o Carly centralizado, o Gilvan aberto pelo lado esquerdo, o Carlinhos mais espetado, no lateral indo como um ponta, o Diego Gonçalves indo por dentro, do outro lado o Marco Antônio ponta mais aberto e o lateral direito quando subiu o Daniel Borges indo por dentro, o Chay movimentando muito na meia central, os dois volantes à frente da linha de zaga e o Rafael Navarro como centroavante. Isso é uma ideia que o Botafogo tentou também colocar em prática no jogo de ontem. Só que, como eu venho dizendo, o Glorioso tem variações. É importante lembrar que o Botafogo ontem não começou tão bem. Começou, mais uma vez, menos ligado do que deveria. Contra o CSA, o Botafogo começou muito mal, depois acabou até perdendo a partida por 2-0. Contra o Sampaio, o Botafogo não começou bem, e à medida que o primeiro tempo foi passando, o Glorioso foi se estabelecendo em campo, conseguiu colocar atitude e disposição e ter a bola no pé, principalmente a partir da metade da primeira etapa no campo adversário. Depois que o Botafogo de fato se estabeleceu no jogo, as movimentações começaram a aparecer. Foi aí que o Carlinhos teve uma grande chance e infelizmente perdeu, chutou em cima do goleiro adversário. O Diego Gonçalves, movimentando pelo lado esquerdo, esperou o Oyama, chamou o volante para a tabela, deu o passe, recebeu novamente, encontrou muito bem por dentro o Marco Antônio, que é ponta. E o Marco Antônio ali na região do meia central deu um belo passe, o centroavante Rafael Navarro saiu da bola, que chegou até o Carlinhos. Carlinhos poderia ter dado uma cavadinha de repente, mas chutou em cima do goleiro do Sampaio Corrêa. Ali o Botafogo já demonstrava que tinha muito interesse em resolver a parada desde o primeiro tempo contra o Sampaio Corrêa. Tanto que logo depois veio uma falta pelo lado direito, o Chay bateu muito bem e o Rafael Navarro cabeceou e abriu o placar para o Glorioso. 1-0 Fogão, o Botafogo ali já tinha alguns jogadores indo muito bem na parte técnica, caso do Oyama, por exemplo, e o Chay era um jogador que não estava tão bem tecnicamente, mas que estava tentando muito, buscando o jogo e conseguiu ser premiado com a assistência que deu ao Rafael Navarro. Então o que eu quero dizer aqui?
que com um jogador indo bem tecnicamente, com outro não tão bem assim, o Glorioso teve atitude. E pela atitude, o Botafogo dividiu todas as bolas e no primeiro tempo ainda houve uma dividida com o jogador do Glorioso. O adversário já tentou fazer algo ali que eu não entendi muito bem. Logo depois o Chay chegou para chutar e o adversário colocou o pezão de frente, alto, a sola. Coisa horrível. Foi expulso com razão, com justiça. E o Botafogo ainda no primeiro tempo ficou com um jogador a mais. O que foi problema em algum momento do ano não foi ontem contra o Sampaio Corrêa. O Botafogo voltou com atitude para a segunda etapa, tentando fazer logo o segundo gol. Não conseguiu, teve um pênalti marcado pelo árbitro, que depois foi ao VAR e viu que não havia acontecido a penalidade. De fato não havia. O Botafogo então continuou vencendo ali por 1-0. E parece que depois do pênalti não marcado, o Botafogo perdeu criatividade, não conseguiu penetrar na defesa adversária. Entrou o Rafael na ponta direita, conforme eu havia adiantado aqui no canal. Toda a tendência do Rafael jogar na ponta. Barreto e Oyama continuaram como volantes, Daniel Borges continuou como lateral direito e o Marco Antônio, que estava jogando muito bem, saiu para a entrada do Rafael com a camisa 7. O Rafael, notoriamente ainda sem ritmo, pegando algumas bolas na zona ofensiva e tocando de forma simples e básica para os companheiros. Ok, é isto mesmo, sentindo o jogo, sentindo o campo, sentindo o novo ambiente. E mesmo assim o Rafael contribuiu na pegada, na marcação, desarmou uma vez a cada 7 minutos em campo. Essa eu vi lá no Fogo Stats. O Rafael desarmou 3 vezes ontem na estreia dele com a camisa do Glorioso. Então contribuiu ali na marcação pelo lado direito. E o Botafogo, com a variação, com a movimentação que eu venho falando aqui, fez o segundo gol. O Carlinhos, que muitas vezes está adiantado praticamente como um ponta, dessa vez estava posicionado como um lateral esquerdo de fato. E num passe de sinuca, após belíssima movimentação, ele encontrou Luiz Oyama. Onde? Na ponta esquerda. O volante atacou o espaço pelo lado esquerdo do campo, dominou, observou a área, pediu para que os companheiros pudessem se movimentar, não encontrou a melhor opção, finalizou, a bola desviou e entrou no gol do Sampaio Corrêa. 2-0 para o Botafogo, muita movimentação, muito bacana, o time tentando quebrar as linhas do adversário com organização ofensiva e com movimentação. O Botafogo então não teve mais problemas, não tomou sustos. E na coletiva foi bacana porque o Enderson Moreira respondeu ao meu amigo Wellington Arruda, por exemplo, a respeito da torcida. Disse que a torcida do Botafogo foi fantástica, que havia um receio por conta da última derrota contra o CSA, então se algo não desse tão certo assim no jogo de ontem, a torcida poderia não chegar junto, mas a torcida chegou junto, apoiou do início ao fim. O Enderson também falou a respeito do Rafael, que, como eu disse, estreou muito bem na questão de marcação e ainda sem ritmo na questão ofensiva, mas o que é absolutamente natural. Enderson deixou em aberto a situação dele viajar ou não para Salvador. Quarta-feira o Botafogo enfrenta o Vitória da Bahia, na capital baiana. E o Rafael pode ser que fique no Rio, se preparando mais uma semana para a partida contra o Avaí no próximo sábado no estádio Newton Santos. Já coloco aqui a minha opinião. Eu não levaria o Rafael para jogar em Salvador, principalmente se o Ronald for relacionado. Porque aí o Botafogo tem o Marco Antônio, tem que entender como ele está fisicamente, não viajou para jogar contra o CSA. Ontem jogou, foi bem, depois saiu para dar lugar ao Rafael. Mas se o Marco Antônio viajar, o Diego Gonçalves, que mais uma vez jogou bem, o Ronald e o próprio Enio, que também entrou ontem, podemos ter uma certa tranquilidade para a posição. E o Rafael entrou ontem, pegou um pouquinho de ritmo de jogo, se prepara fisicamente mais uma semana, não só para o jogo contra o Avaí, mas para a sequência final da Série B do Campeonato Brasileiro. O jogador pode vir a ser muito importante com a camisa gloriosa. E mais uma coisa que o Enderson falou na coletiva foi sobre o mais ou menos não serve. E aí a pergunta foi minha. E embora o Enderson não tenha respondido exatamente o que eu perguntei, foi muito legal o que ele disse. Por quê? Eu citei a faixa colocada pela torcida antes do jogo, mais ou menos não serve, em alusão àquilo que o preparador físico, o Ed,
sempre fala com os jogadores e que a torcida observou nos bastidores da Botafogo TV. A minha pergunta para o Henderson foi para saber se o fato da torcida do Botafogo acompanhar tudo o que acontece no clube, inclusive bastidores, influencia no dia a dia. Se existe uma conversa interna em relação a isso. Porque hoje, além do jogo, além do campo, o torcedor está ligado em tudo. Por isso que a torcida do Botafogo é engajada nas redes sociais. Por isso que a torcida do Botafogo coloca uma faixa em alusão ao que diz o preparador físico. Porque ela acompanha o que acontece também no extracampo. Mas ele respondeu em relação ao mais ou menos não servir. Respondeu, elogiou o preparador físico e também foi muito legal o que disse o Henderson Moreira. Confira. Boa noite, Henderson, canal Fabiano Bandeira. Antes da importante vitória de hoje, alguns torcedores do Botafogo penduraram uma faixa com os dizeres mais ou menos não servem, em clara alusão ao que é sempre dito pelo preparador físico desde quando ele chegou ao Botafogo. Existe algum tipo de conversa interna a respeito da nova forma de torcer, podemos dizer assim, porque o torcedor está muito ligado também nos bastidores, isso influencia no dia a dia? Obrigado. Não, claro, o Ed é um preparador físico sim, muito competente, ele sempre, né, em todos os clubes, né, no momento que a gente está trabalhando junto, ele sempre teve palavras motivacionais ali, e eu acho que ele está coberto de razão, né, uma maneira dele retratar que a gente precisa doar o máximo, a gente precisa se entregar de corpo e alma, porque ficar no meio do caminho é a pior situação, a pior sensação do mundo, né? Então a gente tem que se entregar mesmo e a gente está com ele, né? Mais ou menos não serve. É isso que a gente tem que manter até o fim. Pois é, galera, o mais ou menos não serve. Podemos levar, devemos levar isso para as nossas vidas, mais ou menos não serve. No Botafogo ainda entraram o Rafael Moura, Matheus Friso, Luiz Henrique e Enio. E o time, como eu disse já, não tomou sustos. O Sampaio Corrêa, com um jogador a menos, não ameaçou o Glorioso, que se firmou na segunda posição da Série B do Campeonato Brasileiro. Hoje o Goiás enfrenta o Vasco da Gama em São Januário e até pode passar o Botafogo se vencer. Mas o Glorioso vai ficar com um jogo a menos e vai atuar contra o Vitória na quarta-feira fora de casa. É um jogo difícil, o Vitória briga lá embaixo e o Botafogo tem que estar, como sempre, focado. O acesso tem que vir, o mais ou menos não serve. Galera, eu volto com mais conteúdos aqui no canal Fabiano Bandeira. Estamos muito juntos. Saudações alvinegras. Valeu, fui!